Esse ano nós estamos caminhando debaixo dessa palavra que nós chamamos decreto do ano, o ano da experiência. E essas palavras, esses decretos, eles geram em nós sempre assim uma expectativa de que nós vamos caminhar numa direção. É sempre essa a ideia. E a direção esse ano é buscar ter experiências diferentes com Deus. E também aprender com as experiências. Precisa ser assim, né? A vida precisa ser assim. E nós começamos o ano, começamos trabalhando algumas ideias, e eu vou tentar durante o ano seguir uma ordem bíblica. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com isso, né, dessa coisa de uma sequência, mas eu vou tentar. Nós falamos na última semana sobre a experiência a partir da criação da humanidade. A primeira experiência que o ser humano teve, assim que foi formado, foi com Deus. E o quanto nós aprendemos com isso. E eu queria dar então sequência a essa história. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou citar praticamente o capítulo inteiro. Então eu vou ler os primeiros versículos, mas se você quiser acompanhar e anotar, você pode deixar a Bíblia aberta e você vai acompanhando os demais textos enquanto a gente vai meditando na palavra, tá certo? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até aí já dá para você se situar na história, não é? Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer. Como é bom estar na tua casa, como é bom ter esse momento, essa liberdade de abrirmos esse livro sagrado, que nós reconhecemos que é a tua palavra, e poder ouvir a tua voz através dele. E é o que eu te peço nessa hora. Peço isso por mim, por cada um dos meus irmãos que aqui está, e aqueles que estão acompanhando esse culto online, e aqueles que serão ministrados posteriormente através dessa palavra. Que haja lugar no nosso coração para aquilo que o Senhor há de nos ministrar, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Presta atenção, que eu sei que por mais que seja muito lógico, isso precisa virar algo real e prático na nossa vida. Presta atenção. Se nós não aprendermos com as experiências das nossas quedas e com as experiências das quedas de outras pessoas, se nós não aprendermos
com as nossas quedas. Nós estamos condenados a repetir erros, a estagnar nossa vida e nunca passar para um outro nível que Deus tem para nós. Eu amo a Bíblia Sagrada, e uma das coisas assim que eu sou admirador da Bíblia como livro, não só como palavra de Deus, é porque a Bíblia, ela não relata apenas as virtudes dos heróis, ela não apenas relata os grandes feitos dos heróis, a Bíblia também registra suas fraquezas, seus erros, para que a gente possa aprender com as experiências dos seus acertos, mas também para que a gente possa aprender com as experiências dos erros deles. E aqui, nesse texto, narra a história da queda da humanidade, do primeiro pecado que foi cometido na história humana. Deus faz um homem e uma mulher perfeitos e santos, os coloca num jardim, se relaciona com eles, mas eles caem, eles pecam contra Deus. E o texto que registra a queda, uma experiência que marca não só a vida desse casal, uma experiência que vai marcar a humanidade para sempre. Enquanto houver gente na terra, a experiência da queda vai ser lembrada e vai ser vivida, porque nós somos consequência, ou sofremos a consequência disso, para sempre. Então eu preciso aprender com essa experiência, e existem alguns detalhes na experiência da queda, que às vezes nós não nos atentamos, e por não prestarmos atenção nos detalhes, nós estamos condenados a repetir os mesmos erros, ou colocar em risco a nossa vida, e sofrermos quedas, que poderiam ser evitadas. Então hoje, nós vamos aprender, com a experiência da queda. Presta atenção, porque esse texto e essa experiência, ela fala de mim, fala de você. Não tem como, não tem ninguém aqui, não existe um ser humano na terra que não tenha alguma queda na sua história, alguma queda para você se arrepender ou para você se envergonhar. Todo ser humano tem, e tudo começa aqui no Éden. Então presta atenção nos detalhes que envolvem a experiência da queda. Está comigo? Então vamos lá. Primeiro detalhe da queda é que o ambiente que eles caíram era um ambiente perfeito. Até a queda não existia pecado, não existia nada de ruim, de errado, não existia espinho na terra. Eu acredito que muitas pragas que existem hoje, baratas, para que serve a desgraça da barata? Que muitas pragas que existem hoje passaram a existir a partir da queda. Então o ambiente que eles estavam era um ambiente perfeito, era um ambiente santo, era um ambiente que não tinha nada de negativo, nada a ser observado, nada a ser melhorado, e ainda assim eles caem. E eu preciso aprender com isso, porque quando eu vou olhar para o restante da Bíblia, eu vejo esse erro sendo repetido, e sendo repetido em ambientes que deveriam ser ambientes seguros. As maiores ou piores quedas acontecem em ambientes seguros,
seguros. Podemos citar o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior guerreiro da história de Israel, o homem que com uma funda derrubou gigante, o homem que liderou exércitos contra exércitos muito mais poderosos e venceu, um homem acostumado com um ambiente de batalha, de guerra e de morte e de violência. Sabe onde que Davi caiu? Na sacada da sua casa. Ele, dentro do seu ambiente, do seu palácio seguro, ele olha pela janela e cai com a mulher que estava tomando banho. Um ambiente seguro. Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que Deus escolheu para iniciar o projeto da monarquia em Israel, um homem que teve uma visitação de Deus antes de se tornar rei. Sabe onde que Saul cai? Durante um culto, num ambiente de culto, preparado para oferecer o holocausto a Deus, e o sacerdote fala para ele: espera, e ele não espera, ele peca no culto, ele cai no culto. O que falar do traidor, que trai Jesus na ceia? Judas não traiu Jesus na escuridão, Judas traiu Jesus na ceia. O demônio entrou em Judas durante a ceia, a Páscoa. Jesus estava na mesa, e o demônio entrou em Judas e ele trai ali. Então isso precisa me chamar a atenção, porque quando nós estamos em ambientes que são ambientes de conflito, a gente vigia. Se a gente vai para um ambiente de guerra, a gente se protege. Mas quando nós estamos em ambientes seguros, nós relaxamos. E quando nós relaxamos, nós caímos. Adultérios acontecem dentro de casa. Quer ver uma coisa que tem nos preocupado muito? Porque isso é estatístico. O maior índice de violência sexual contra a criança acontece dentro dos ambientes familiares. É tio, é amigo que visita a família, é avô, é padrasto. Por quê? Porque é um ambiente familiar, onde todo mundo baixa a guarda, onde todo mundo está à vontade. E nesse ambiente, onde está todo mundo à vontade, são os ambientes que as quedas acontecem. E eu preciso aprender com isso, para que eu aprenda a me guardar, para que eu aprenda a vigiar mais nos ambientes que teoricamente eu teria o direito de relaxar, mas eu não tenho. Quando Jesus chega para os discípulos e fala: orai e vigiai, para que não entreis, para que não caiais em tentação. É uma lição que nós precisamos levar para a vida. Guarde a sua casa, guarde o ambiente da sua família, guarde os lugares que você entra e que você sai, e vigie mais os lugares que você está talvez relaxando, porque o ambiente em si não nos protege. Tem um negócio que eu tenho assim comigo, que o dia que eu entrar no céu, que eu quero perguntar, eu tenho uma curiosidade absurda de saber como que Satanás conseguiu se rebelar contra Deus no céu. Satanás não se rebela contra Deus no inferno, Satanás se rebela contra Deus no céu. Você consegue imaginar o céu? O lugar onde a glória de Deus ilumina, onde a presença de Deus toma todo o ambiente, e nesse ambiente Satanás se rebelou, ainda levou 1/3 dos anjos com ele. Isso é para você entender a importância de você proteger a sua casa.
de você vigiar no seu ambiente familiar. Porque no ambiente que você relaxa, na frente de uma televisão, na frente de uma internet, onde ninguém está olhando, onde ninguém está vendo, são onde as quedas acontecem. A queda da humanidade acontece no jardim feito por Deus. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, que envolve a experiência da queda, além do ambiente perfeito, eles tinham uma comunhão com Deus, real, íntima. A Bíblia diz que Deus estava com esse casal na viração do dia. Então todo final de tarde, 18 horas, sol se pondo, Deus descia e andava com esse casal no jardim. Olha o nível de comunhão, olha o nível de intimidade que eles tinham. Mesmo assim eles caem. E esse tem sido um outro problema na vida de muita gente. Achar que a comunhão com Deus, que a experiência que já teve com Deus, te dá o direito de relaxar e achar que está tudo bem, vida que segue, nada me acontece porque eu sou de Deus. É o fato de você ser de Deus que você está sujeito a cair como qualquer outra pessoa. Porque quem não é de Deus não vai cair. Quem não é de Deus já é caído. Essa é uma verdade. Então, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais tentado, provado eu serei. E sujeito às quedas, como qualquer ser humano. Então, se eu olho para a vida do primeiro casal, se eu olho para a vida de Adão e Eva, um casal perfeito, eles não conheciam o pecado, e andavam com Deus, e Deus andava com eles, e ainda assim eles caíram. Quem somos nós para achar que o nível de comunhão que temos com Deus é suficiente para nos guardar? Não é. Então eu preciso levar isso a sério, para que a minha comunhão com Deus não seja um argumento para eu baixar a guarda, para eu relaxar, para eu achar que está tudo bem, que nada vai me atingir. Se você é um servo de Deus, você é um alvo da serpente. E é simples assim. Então a primeira verdade é que o ambiente era perfeito. A segunda verdade é que a comunhão com Deus era uma realidade, eles viviam isso. E a terceira detalhe que marca a experiência da queda é que havia conhecimento da palavra. Adão e Eva, eles não ouviam profetas, eles não ouviam pregadores, eles não ouviam anjos. Não foi um anjo que falou para eles da árvore que está no meio do jardim. Não, o próprio Deus falou com eles. Eles tinham o que eles tinham de conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus, eles tinham conhecimento direto do próprio Deus com eles. Deus falou. Eu fico imaginando essa turma que está aí, ouvindo Deus para a direita e para a esquerda. Um dia Deus fala, vai para lá, outro dia Deus fala, vai para cá, outro dia Deus fala, sobe, outro dia Deus fala, esse Deus confuso, porque tem umas pessoas que estão servindo um Deus em crise, porque tem algumas pessoas que servem um Deus em crise, um Deus que não tem opinião, que todo dia muda para um lado e para o outro, né? Se é uma pessoa que ouve Deus de verdade, caiu, quanto mais as pessoas que estão ouvindo psiu, achando que é Deus falando, gente que está vendo anjo cor-de-rosa, e achar que está seguro. E eu queria mostrar para você na Bíblia que não está. Conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra, sem vigilância,
me coloca na possibilidade de cair, como qualquer outra pessoa. E o que é interessante é que o diabo não precisa de muita coisa para derrubar alguém na palavra, ele só precisa de um questionamento, algo simples. Se você der uma pegada de dúvida em relação a um texto bíblico, ele pega aquele deslize para derrubar você. É assim que funciona. Olha bem, olha a sutileza. Olha a sutileza. Não é assim que Deus disse? Ele põe uma interrogação. De toda árvore do jardim vocês não podem comer? Aí ela pensa assim: não. Deus disse que eu posso comer de toda árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, o texto diz assim: disse Deus, Eva falando, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis, porque o dia que você tocar nela você morre. Deus falou isso? Não. Deus falou: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore que está no meio do jardim você não pode comer, porque o dia que você comer você morre. Deus não falou que eu não podia tocar, Deus falou que eu não podia comer. Quando ela acrescenta, a serpente pega e fala assim: gerei dúvida. Se eu gerei dúvida, o buraco está pronto, é só empurrar que ela cai. Agora você imagina essa turma de crente que nunca lê a Bíblia. Você imagina essa turma de crente que está citando frases, dizendo que é Deus que falou, e dizendo até que está na Bíblia. Um exemplo: o cair do homem e o levantar de Deus. Isso é texto bíblico ou é invenção de homem? Quem acha que é um texto bíblico? Se eu perguntar quem acha que é invenção de homem, ninguém vai levantar a mão, porque você também não sabe nem se é invenção de homem, nem se é texto bíblico. Mas tem um monte de gente, eu ouvi pregador repetir: não, porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E a igreja: aleluia! E nem sabe se está na Bíblia. E não está na Bíblia. Existe sim uma verdade bíblica, que o cair é do homem e o levantar é de Deus, mas o texto não. Mas a falta de conhecimento faz com que as pessoas caiam. Agora você imagina uma pessoa que ouvia Deus e ainda assim caiu. Uma pessoa que aprendia do próprio Deus e ainda assim caiu. Eu tenho assim uma preocupação muito grande com pessoas que brincam com a Bíblia. Eu nunca gostei. Já vi às vezes pais fazendo gracinha com criança simulando falar em línguas, brincando de falar em línguas. Eu nunca gostei, nunca deixei meus filhos fazerem isso. Eu já vi pessoas fazendo e aquela rodinha de abestalhado em volta achando engraçadinho, porque é criança. Eu não gosto de piadas que citam a Bíblia e citam o nome de Deus, eu não gosto. Essa semana, eu comentei hoje de manhã, o Paulo mandou para mim um texto, um vídeo, já tinha visto o vídeo. Eu ainda comentei com ele, eu não sei se é cômico ou trágico. Um irmão pega esse texto e diz que a primeira fruta que foi comida não foi a maçã, foi o coco. Irmãos, primeiro, a Bíblia não diz que foi maçã, a Bíblia diz que foi um fruto. A maçã foi uma criação do homem, o homem imaginou que foi a maçã, sei lá por quê. Aí criou a Apple. Mas o irmão pregando, usa o texto bíblico e fala assim: não foi maçã, foi o coco. Porque o texto diz que ela tomou do fruto e depois comeu. A única fruta que você toma e depois come é o coco. Aí, ele fala isso numa plateia, isso vai para a internet, milhares de pessoas veem, e milhares de abestalhados, de retardados bíblicos, vão repetir a heresia, como se fosse verdade. Como se fosse verdade.
Aí, com esses besteroides, o diabo consegue detectar a falta de conhecimento, de profundidade da palavra, e é suficiente para derrubar um monte de gente. Porque se até com conhecimento uma distorção gerou a queda, imagina na falta de conhecimento o quão caído você pode estar. Irmãos, é inaceitável pessoas que se dizem cristãs e não leem Bíblia. Isso é inaceitável. Qual a justificativa? Qual a explicação? Mas presta atenção na sua vida, porque possivelmente muitas das quedas registradas nas nossas histórias de vida, de família, aconteceram no momento onde a palavra de Deus foi distorcida ou nós não a levamos a sério. Mas havia o conhecimento da palavra. Terceiro detalhe da queda é que eles viviam com liberdade e santidade. Isso me chama muita atenção. Irmãos, esse casal era santo e livre. Eles podiam tudo, só não podiam pecar, mas eles eram livres. Às vezes algumas pessoas querem questionar se Deus sabia que eles iam comer do fruto, por que Deus colocou o fruto? Porque se Deus não coloca o fruto, Deus não tinha feito um ser livre, porque o ser só é livre se ele tiver opção. Se ele não tiver opção, ele não é livre, ele é escravo. É a opção que nos faz livres. Como Deus fez um ser livre, ele tinha que dar opção. Mas dar opção não significa que a opção era para ser usada, mas para que ele tivesse. Mas ele faz um casal livre e faz um casal santo. Qual o problema que nós temos numa sociedade tão liberal? É justamente a dificuldade de administrar a liberdade. Que as pessoas não sabem administrar a liberdade. Que as pessoas acham que cercas são limitações. Irmãos, cercas que são colocadas na nossa vida não são para nos limitar, são para nos proteger. As pessoas caem porque elas querem pular a cerca, literalmente, e elas caem. É assim que funciona a vida. Eu aprendi isso desde a minha conversão. Meu pastor falava sempre com isso com a gente. O crente pode tudo. Eu ouvi ele falando isso muitas vezes. Eu era um jovem, 19, 20 anos, e ele repetia isso. E quando ele repetia, o crente pode tudo, a gente ficava todo empolgado, né? O crente pode tudo, você já imaginava tudo. Aí no final ele falava assim: só não pode pecar, é a cerca. Esse casal era livre. A queda acontece porque eles não sabem administrar a liberdade que Deus deu. Você é livre. Se você usar mal da sua liberdade, a liberdade vai ser um motivo da sua queda. Por isso que quando alguém fala não, não é para te limitar, não é para te castrar, é para te proteger. Quando uma família cria regras, não é para te tornar uma pessoa escrava ou infeliz, não, é para te proteger. Eu sempre uso a minha família como exemplo. Não que eu considere a minha casa e a criação dos meus filhos perfeita, longe disso, mas nós procuramos criar um ambiente, uma família dentro dos princípios da palavra e daquilo que nós
entendemos pela experiência que tivemos da criação que recebemos e daquilo que nós entendemos como ensinamento bíblico, nós tentamos aplicar dentro da nossa casa. Então, lá em casa, a criação nós tivemos muita liberdade, uma casa que, na medida do possível, com muita fartura, podia ser simples, mas com muita fartura, e com limites. Com limites. E assim nós criamos os nossos filhos. Pode, não pode, não pode. Simples assim. E não tinha esse negócio, todo mundo faz. Ouvia o que eu ouvi a vida inteira. Você não é todo mundo, e você não pode. E não tinha que dar explicação. Tem que dar explicação para a criança. Enquanto ele não paga a conta dele, irmão, não tem obrigação de dar satisfação dele para nada. Esse negócio de pai que fica querendo dar explicação para o filho, porque o filho está questionando, mas por que isso? E o pai vai tomar banho, irmão, arruma um serviço para você. O dia que você pagar suas contas, o dia que você souber quanto que é uma conta de água e de luz, você senta comigo para questionar. Mas enquanto você não souber quanto que é a conta, quanto que eu gasto para você estar aqui comendo, bebendo, dormindo, você só é sim, não, pode, não pode, acabou, seja feliz. E é a vida que segue, irmão. E assim a vida é. Pronto. O dia que eles fizeram 18 anos, isso muda. Então, eu tive experiência com os dois. Meu filho chegar e falar assim: pai, 18 anos, eu posso ir em tal lugar assim, assim? Eu falei: você tem quantos anos? Ele: 18. Você pode ir para onde você quiser, até para o inferno. A vida é sua, filho. Até os 18 anos, eu falava o que podia e o que não podia. Agora, quem decide é você. Se você quiser conselho, eu sempre vou estar aqui para te dar conselho. Mas dizer pode ou não pode, não cabe mais a mim. Se você aprendeu, bem, se você não aprendeu, é assim. Se você souber usar a liberdade, você vai crescer e ser feliz. Se você não souber usar a liberdade, você vai se jogar no buraco como muitos se jogam. É assim que é a vida, irmãos. O outro fez 18 anos, a mesma coisa. Eu ainda falava, porque o carro era meu, né? Eram solteiros na época, o carro era meu. Aí eu falava assim: ó, o carro é meu. Eu comprei, paguei, PVA que eu pago, as contas, entendeu? O meu carro tem que estar na garagem às 11 horas da noite. O meu carro. Se você quiser ficar até 11h30, você vai de Uber, de táxi, vai a pé, pega carona com um amigo. Você pode ficar até meia-noite, não precisa nem voltar, você pode passar a noite fora, o problema é seu. Mas o meu carro tem que estar na garagem às 11 horas. Porque o dia que você passar da hora, você não sai mais de carro, você vai ficar a pé. E assim funcionava. Eu só coloco cerca, mas eu não posso tirar a liberdade sua dentro da cerca. É assim que funciona. As pessoas não erram por falta de liberdade, as pessoas erram porque querem pular a cerca, não querem respeitar o limite. Entendeu? Então, os lugares que você tem mais liberdade são os lugares que você corre mais risco. Quinto. Quem veio de manhã só pegou 4, né? Agora tem o quinto, sexto e sétimo. Quinto. Esconder não me isenta da culpa. O quinto detalhe na experiência da queda: esconder não me isenta da culpa. Porque essa é a atitude que até hoje é repetida quando as pessoas caem. Não é assim? Eles caíram, o que eles fizeram? Fizeram uma cinta de folha e se esconderam. Muda de igreja, muda de célula, muda de líder, começa a se esconder. Chega atrasado no culto para não encontrar o líder no corredor, sai antes do culto terminar para não encontrar o pastor na porta. As pessoas vão se escondendo, né? Irmãos, você sabe qual é o nosso problema? Parece que a gente se esquece que a gente já foi criança.
Né? A gente se esquece. Você lembra quando você era criança, que você pegava a bala escondido, fazia alguma besteira? Você lembra o que você fazia? Sabe o que você fazia? Você se escondia, você ia para algum cômodo que o papai e a mamãe não estavam vendo, né? Você ia fazer a arte, na cabeça da criança, eu escondido não vou ser descoberto, eu escondido eu não vou ser disciplinado. Irmãos, a gente cresce, só muda o esconderijo, mas a gente continua assim, e achando, eu não sei se você teve a criação que eu tive, mas eu tive a criação seguinte: se eu fizesse uma besteira, fugir não era uma alternativa para minha mãe, não era, porque se eu fugisse e eu tivesse que levar 3 varadas, se eu fugisse eu ia levar 10, eu já sabia que se eu fugisse era pior, era melhor encarar e levar as 3 varadas do que fugir, porque eu tinha amigo que fugia, voltava para casa à noite, aí chegava à noite, a mãe já esfriou a cabeça, não fazia nada. Irmão, a minha mãe nunca esfriava a cabeça, o tempo não apagava a memória dela, ela nunca teve problema de Alzheimer, essas coisas, para bater na gente, então não esquecia mesmo, irmão. Se ela falasse que ia pegar, você pode fugir, ela nunca correu atrás de um filho, nunca. A gente tinha que passar ainda, baixar as calças e passar para apanhar, passa, pum, volta, pum, é assim, e ninguém fugia. Fugir, porque eu aprendi em casa, então isso aqui para mim era fácil. Fugir não me isenta da culpa, esconder não me isenta da culpa, e tem formas da gente esconder, e uma das formas que eles usam para esconder, sabe qual é? Foi a mulher que tu me deste. Sabe por que eu adulterei? Foi a mulher que tu me deste. É porque ela não gosta de fazer as coisas comigo, então eu pulo a cerca para fazer com quem gosta. Aí chega para a mulher: mas você caiu por quê? Foi a serpente, ela me enganou, eu caí na lábia dela. O único que não foi questionado foi a serpente, já estava lascada mesmo, não tem para onde colocar a culpa, né? Aprenda com isso, irmãos, porque todas as vezes que você quer transferir uma culpa, você está se escondendo de uma queda. Todas as vezes que você vê alguém se esquivando, arrumando um culpado para o seu erro, é porque ele está se escondendo da sua queda. Eu preciso aprender com isso, irmãos, porque tem pessoas que estão se escondendo de quedas a vida inteira, e enquanto elas não aprenderem, elas nunca vão se erguer. Enquanto elas estiverem transferindo a culpa, arrumando o culpado, ou arrumando a folhinha para tapar a nudez, irmãos, elas nunca vão se erguer. Aprenda isso. A experiência da queda me ensina que esconder não me isenta da culpa. Eu posso estar escondido, mas eu continuo culpado. Sexto, isso aqui é lógico, né? As consequências são inevitáveis. A sexta lição da experiência da queda: as consequências são inevitáveis. Irmãos, você pode achar, ninguém sabe, ninguém descobriu, ninguém viu. Você pode achar que nunca vai ser confrontado por um erro que você soube camuflar muito bem, mas as consequências te pegam na curva, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Essa lei não falha. Toda queda tem consequência, e eu preciso levar isso a sério. Sabe por quê? Porque muitas vezes as minhas quedas não atingem só a mim. Muitas vezes as decisões erradas, as quedas, os tombos que eu tomo, atingem outras pessoas inocentes. Você vê que um casal caiu, mas não era um casal qualquer, era um casal que representava a humanidade, e por causa deles a humanidade nasce caída até hoje.
Então eu preciso levar a sério, porque se você cai como pai, aqueles que estão abaixo de você sofrem. Se você cai como líder, aqueles que estão abaixo de você sofrem. Se você cai como um cristão, aqueles ao seu redor que olham para você sofrem. Toda queda gera consequência. Vem a maldição para a terra, vem a maldição sobre o trabalho do homem, vem o aumento da dor na vida da mulher, as consequências chegam. Se você não teme a Deus, você deveria temer as consequências. Porque tem muita gente sofrendo as consequências, brincando com queda. Sétimo, para a gente encerrar. A sétima lição, detalhe da experiência da queda, é que só Deus tem a resposta e a solução. Irmãos, eu preciso aprender com essa experiência, porque não tem ninguém aqui que não esteja sujeito a errar. Não tem ninguém aqui que não tenha na sua mente, na sua memória, alguma queda, algum erro, algo que te envergonha, que te confronta. Não tem ninguém, todo ser humano carrega isso. Nós sabemos as nossas áreas de fragilidade, nós sabemos as áreas da nossa vida que nós não nos orgulhamos delas. E qual é a grande questão por trás das quedas de muitas pessoas? Elas acharem que elas conseguem se resolver sozinhas, e elas não se resolvem. Tem pessoas sofrendo de cadeias, de prisões na alma, porque caíram e estão até hoje lutando sozinhas para se levantar. Essa sempre foi a primeira alternativa do homem, irmãos. Foi essa. Então ele cai, o que ele faz? Vou fazer uma roupinha aqui, vou me proteger. Vou fazer uma roupinha aqui, vou me esconder. Deus aparece, vou me esconder. Ele vai arrumando um jeitinho para resolver o problema da sua queda, mas não resolve. Aí a Bíblia diz que Deus teve que sacrificar um animal, fez roupas de pele, cobriu os dois, para que os dois pudessem voltar a se apresentar diante de Deus. O sacrifício dos animais que vestiram Adão e Eva foi a primeira representação de Cristo na história da humanidade. Lá no Éden, Deus falando, Deus anunciando o cordeiro que seria morto para resolver o problema da humanidade caída, para mostrar para a humanidade que sem Deus a sua vida sempre será no buraco, que o único capaz de tirar o ser humano do buraco, o único capaz de erguer o homem da queda é Deus, ninguém mais. Eu preciso aprender com isso. Não é que eu não seja responsável, eu sou responsável, e eu sou responsável inclusive em buscar a Deus para eu me levantar. Tem um negócio na Bíblia que me chama muita atenção. Quando a Bíblia trata da pessoa caída, talvez uma das parábolas que mais explique a queda do homem seja a parábola do filho pródigo. Alguém que esteve no ambiente paterno e caiu,
e foi parar no chiqueiro. E essa parábola, ela mostra que o único capaz de restaurar o filho caído foi o pai. Mas essa parábola mostra que o pai não foi no chiqueiro tirar o filho. O filho teve que fazer o caminho de volta. Só o pai pode restaurar, mas só quem pode fazer o caminho de volta é quem teve consciência da sua queda. E essa é a palavra. Eu preciso aprender com a experiência da queda, porque se eu não aprender, duas coisas: ou eu nunca me levanto, ou eu nunca vou parar de cair. O ano da experiência promete. Vai ser um ano extraordinário. Vai ser um ano sobrenatural. Deus está nos preparando para que tenhamos experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Mas nós precisamos aprender a andar com Deus. E para isso, nós precisamos aprender com os nossos erros e com os erros das pessoas que já caíram ao nosso lado. Nós precisamos aprender com aqueles que acertaram na Bíblia, mas também nós precisamos aprender com aqueles que caíram. Espero que você tenha entendido essa palavra. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar. O que é que nós aprendemos? Quais os detalhes que envolvem a experiência da queda? Primeiro, o ambiente era perfeito, mesmo assim eles caíram. Segundo, a comunhão que eles tinham com Deus era uma realidade, mesmo assim eles caíram. Terceiro, eles conheciam a palavra, mesmo assim eles caíram. Quarto, eles tinham liberdade e santidade, mesmo assim eles caíram. Quinto, esconder não tira minha culpa. Sexto, as consequências da queda são inevitáveis. E sétimo, só Deus pode resolver o problema das nossas quedas. Feche os seus olhos. Eu não sei o quão importante é essa palavra para a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, porque possivelmente eu tenho pessoas aqui que estão bem com Deus, e a única coisa que uma pessoa precisa para cair é estar de pé. Por isso que a palavra de Deus já nos ensina que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, se você é essa pessoa que está bem, que essa palavra te guarde e te ensine para que você não caia. Se você está sendo tentado, que essa palavra te ensine para você não cair e não ceder à tentação. Mas se você já caiu e está tentando com as próprias forças voltar, você não vai se erguer sozinho, porque não tem homem capaz de se erguer sozinho. Só Deus é capaz de levantar o homem caído. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Além de ser para nossa salvação eterna, mas para nos levantar todas as vezes que nós caímos. Eu não sei se você se enquadra, onde você se enquadra, mas se você quer colocar a sua vida diante de Deus, eu queria muito orar com você diante do altar. Então, se você está dizendo assim: apóstolo, eu estou bem, mas eu estou sendo tentado, provado, e eu não quero cair, você pode vir aqui no altar para orar. Senhor, não me deixa cair não. Se você está sendo tentado e provado em ambientes, mas você não quer ceder, mas você não encontra forças em você, você precisa da ajuda de Deus, vem aqui na frente e vai dizer: Senhor, me ajuda.
porque eu não quero ceder. Ou se você se vê caído e já tentou se levantar de muitas formas, mas você entendeu que sozinho não é possível, e você quer olhar para Deus e falar: Senhor, estenda as tuas mãos, me tira desse buraco, porque a palavra do Senhor diz: 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. E se você quer colocar a sua vida diante de Deus, você quer fazer o caminho de volta do filho pródigo e voltar para casa, queria que você saísse do seu lugar também e viesse aqui. Não importa o motivo pelo qual você está vindo, saia e venha. Se essa palavra te ensina algo, te desperta a se posicionar, sai e venha. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Eu sei que todos nós, sem exceção, nos encaixamos nessa palavra de alguma forma. Eu sei que tem pessoas aqui que te amam, mas que caíram, e talvez a vergonha da queda seja maior do que a coragem de dar um passo. Eu oro para que a mesma graça que alcançou Davi, que alcançou o próprio Adão e a Eva, que a graça revelada na cruz alcance a vida dos meus irmãos caídos, e que eles, quando se voltarem para o Senhor, que o Senhor os erga novamente. Eu oro por aqueles que estão sendo provados em ambientes que deveriam ser seguros. Eu oro para que o Senhor dê a cada um a graça da vigilância, do discernimento, da sabedoria, da coragem de fugir se necessário for, mas guarda os meus irmãos da queda. Mas essa noite todos nós aprendemos o motivo das nossas quedas e a consequência de toda queda. Que essa palavra venha nortear a nossa vida, não só esses dias ou nem mesmo esse ano, mas que essa palavra venha nos nortear por toda a vida. Eu oro por isso. Cubra a vida dos meus irmãos que aqui à frente estão. Cubra com o teu sangue. Se a necessidade é de perdão, perdoa. Se a necessidade é de graça e misericórdia, que o Senhor os alcance. Se eles chegaram aqui de pé, que o Senhor os sustente. Se eles chegaram aqui caídos, que o Senhor os levante. Mas eu os entrego nas tuas mãos e aos teus cuidados. Eu os abençoo e abençoo a tua igreja, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?